gente tem pensado juntos, aos domingos pela manhã, a parábola do filho pródigo. Jesus conta 3 parábolas nessa ocasião. Ele está usando como ilustração a parábola para nos falar que Israel não valorizou a estada junto a ele, não valorizou o status de povo escolhido, e que ele vai buscar um outro povo. Ele fala isso em resposta ao questionamento dos líderes religiosos de Israel, que o acusam de curar no sábado, de receber pecadores junto a ele para comer. Então, em resposta a essa indagação, como pode ele se dizer quem ele é? Sentar-se com pecadores. Jesus conta 3 parábolas. A da ovelha perdida. Ele sai para buscar uma ovelha, são 100 ovelhas, que se perdeu, deixa 99 no campo, deixa Israel para buscar um povo que se perdeu. Ele conta a parábola da dracma perdida, a moeda perdida, equivalente a um dia de trabalho, e que a dona da moeda vira a casa de ponta cabeça para encontrar uma moeda de 10 que se perderam, 10% nessa ocasião. Ele está dizendo, eu vou virar Israel de cabeça para baixo e vou buscar um povo que não era meu. E ele conta a parábola dos 2 filhos perdidos, um perdido porque foi para longe, e aqui a expressão muito clara do povo de Israel, um perdido, sem relacionamento com o pai, dentro de casa. É óbvio, e fica muito claro, o que Jesus está dizendo, de acolher-nos, e penso eu que o cumprimento dessa parábola, ou dessas parábolas, é a gente representando a moeda perdida, a ovelha perdida, e o filho que saiu de casa, é a gente, um povo que não era escolhido, e que Deus fez seu povo, se reunindo hoje, celebrando o nome dele. Fôssemos nós dizer o cerne da parábola, está esgotado o assunto. Mas penso que, ao contar a parábola, Jesus expressa muito do que pensa ser, ou do que sabe ser, o relacionamento com o Pai. Ao contar essas parábolas, eu penso que a gente encontra diversas portas que a gente vai entrando. Não tem assim, esses links que a gente abre na internet, você clica em um, aí lá abre um mundo. Aí lá dentro você descobre uma outra coisa que te interessa, você clica, abre outro mundo. Às vezes você vai num texto, como é que é o nome disso, Ricardo, a turma, Fábio, a turma do TI, você abre um texto, aí tem assim marcadinho lá, alguma coisa com cor diferente, aí você passa o mouse, ele hipertexto, aí você clica ali, ele abre um outro universo. Eu penso que aqui na parábola do filho pródigo tem hipertextos. Você clica ali e abre uma outra história que está tratada ali, que está relatada ali. E abre um outro mundo. No domingo passado, nós conversamos sobre culpa. Sobre essa história do filho que perde tudo, que banca o seu caminho, que para bancar o seu caminho, desconsidera os outros, é egoísta, passa por cima e só quer saber do seu próprio umbigo, das suas próprias carências e do que julga ele ser importante. Não importa para ele quem vai sofrer, para que ele tenha o que ele julga ser imprescindível para a sua vida. Ele pede, pai, me dá a minha parte da herança. Assim que o pai dá, ele passa mais algum tempo só, e vaza, e vai embora. Há um sem número de sentimentos que ele causa nos outros. Decepção, mágoa, amargura, traição. Tudo isso, quando ele sai de casa, ele leva no pacote, além de levar o dinheiro no bolso, leva um pacote com todas essas coisas. Quando tudo isso se acaba, e ele está no fundo do poço, a Bíblia diz que ele põe a mão na cabeça assim e pensa, o que eu fiz? Como que eu cheguei até onde que eu cheguei? E ele pensa, eu queria comer uma comida decente,
mas o que tenho são as vagens, aliás, nem tem, pertence aos porcos, as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Quando eu leio esse texto, a minha avó criou porcos. Criou porcos, não, criou assim, eram 2 por ano. Um já sabia que em dezembro ia morrer. Aliás, ele não sabia, não, nós é que sabíamos. Era uma coisa terrível matar porco. Só quem viu sabe. Vai assim na axila dele com um punhal do diabo e... Puxa. A minha avó picava as comidas para dentro de casa. Você lembra que antigamente vendia leite em saquinho? Vinha nos caminhão de leite, deixava em frente às padarias cedo, aquela vasilha, você lembra? Aquela vasilha a vovó usava para botar o que eu chamava de lavagem dos porcos. Então, era a casca das comidas que descascou, a sobra da comida, ficava uma langanha ali dentro e ele, ó... Eu não sei o que é vagens de alfarrobeira. Então, quando aparecem vagens de alfarrobeira, eu lembro dessa cena da minha avó. Ele pensa, os trabalhadores do meu pai comem bem, e eu quero comer a comida dos porcos. Essa é a hora do fundo do poço. Essa é a hora que ele enche o coração de culpa. A culpa é um lado da mesma moeda que tem aquele que se acha magoado. O outro lado é a mágoa, o ressentimento, o sentimento de ser aviltado, de ser defraudado na sua dignidade, no seu dinheiro, no seu direito. Se de um lado tem um sentimento de culpa, que foi o que a gente viu semana passada, desse lado aqui há amargura, ressentimento, ódio, tudo isso. Parecem as mesmas coisas, mas mostram 2 polos de um mesmo assunto só. Pessoas que se sentiram com dívida, de um lado, é a culpa. Eu sei que devo, eu sei que agi errado, eu sei que defraudei. E na outra ponta, alguém acha que tem direitos, que tem créditos ao invés de débitos causados. Eu tenho o meu direito nessa história. Fulano me deve. E vai ver só. Vai comer aqui na minha mão. E usa Deus, porque a gente é crente. A gente fala, Deus vai exaltar. E quando Deus me exaltar, vai comer aqui na minha mão. Eu não sei qual é o Deus da pessoa, porque... Não adianta você falar assim, a vingança pertence ao Senhor. Porque eu vou falar por mim, não por você. E eu falo, amém. E eu estou louquinho para ser instrumento dele nesse processo de vingança. A gente fala assim, ó, entreguei para Deus, não é assim que a gente fala? Mas a gente fala entreguei para Deus, torcendo para Deus ferrar o outro. Porque muito pior do que cair na minha mão é cair na mão de um Deus que é todo poderoso. Pensa, o que é isso? Isso tudo está disfarçado de espiritualidade. Mas o movimento é de ódio, de rancor. O movimento é feio. Então, hoje eu elenquei 3 motivos pelo qual a gente deva perdoar. O filho mais novo, o que saiu de casa, é um ícone de culpa. Mas o filho mais velho, o que ficou, é para mim um ícone de ressentimento, de mágoa, de amargura. Perguntássemos para o filho mais velho, o que ficou, por que de tudo isso? Ele ia dizer, porque meu irmão é um malvado, não merece o nosso respeito, não merece a nossa atenção, ele tem um coração ruim, ele não vale nada, pastor. Perguntássemos nós a ele, ele ia dizer, não vale nada. Cuidado com ele quando você receber ele aí, cuidado. É só você receber assim, alguém que teve uma história numa outra igreja, e não foi uma história bacana, deixou marcas negativas. Quando você encontra com alguém e fala assim, fulano está congregando lá com você? Está tão feliz, aí fala, cuidado, hein? Quando fala assim, você já sabe que lá, aquela pessoa viveu histórias difíceis.
Se você é um pouco curioso, eu sou. Aí fala assim, é mesmo? Mas por quê? É curiosidade santa, não sabe? Por quê? E não precisa muito esforço. Porque ela pode até dizer assim, é melhor não falar não. Mas você não precisa fazer a pergunta a segunda vez, ela vai começar a falar. Porque é mágoa. Fulano não presta. E a gente vai alimentando ódio dentro do coração. Nesse tempo que a gente vive, de redes sociais, de polarização política, está cheio disso aqui. Está cheio disso. Ódio, raiva, rancor, disfarçado de espiritualidade. Por exemplo, você não vai falar que você se vinga de alguém, porque é feio. Eu quero vingança. Chega a salivar assim. Você não vai falar, é feio. Concorda comigo? A não ser assim, tem vingança que é bonita. Deixa eu explicar qual. A gente perdeu de 7-1 para a Alemanha. Ganhar de 7-1 lá também seria bacana. Entende? A gente fala, vinguei os 7-1. Não teve... Foi esportividade, foi na boa. Mas você não vai achar muito mais exemplos do que esse, não. Aí a gente não consegue falar que a gente vai se vingar, a não ser quando a gente canta aquele hino espiritual que fala da... A gente podia encerrar com ele hoje, o André cantando. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Que os que riram de mim quando eu estava mal vão se ferrar. Não canta não, André, você não sabe a letra. Então, a gente espiritualiza o ódio, a gente quer fazer vingança, a gente quer causar no outro a mesma dor, ou uma dor semelhante, na tentativa de igualar a história. Mas a gente sabe que aqui, principalmente, falar de vingança vai ser feio. Então, o que a gente fala? Que a gente quer justiça. A gente quer justiça. Se você olhar os caminhos para conquistar a justiça, eles são horrorosos. E a gente aceita. Desde que aquilo pague o que eu sofri. Se a gente pegar a história do Brasil, sem escolher lados, e pôr sobre a mesa com frieza, o que a gente vive hoje é um borbulhar de vingança disfarçado de justiça. Cada tipo de posicionamento ideológico que assume se acha no direito de agir como vai agir, porque a geração passada agiu errado. E a gente não precisa passar só assim, na atual ideologia com a ideologia passada. Aqui está fervilhando, mas isso é desde que o Brasil é Brasil. 7 de setembro, a gente celebrou a independência. O que a gente estava dizendo é, esses caras estão espoliando a gente. Levam um pau-brasil para fora, o nosso ouro para fora, exportam tudo para lá, vivem tirando da gente. A gente vai minguar. A gente vai quebrar, o Brasil vai quebrar, porque esses caras só tiram da gente. E a gente protesta com a independência e continuam tirando da gente. A gente, incansavelmente, vive a geração que paga os erros da geração passada. Os erros da administração passada. Ou você acha que a esquerda, quando entrou no poder, não tinha o seu grito de nós precisamos fazer justiça. Não, na verdade, precisava fazer vingança. O sentimento era esse. Por tudo que passamos lá na opressão e na ditadura. E a gente vai. Aí não é de se estranhar que, agindo errado, porque quer, na verdade, vingar-se de um tempo que teve fora do poder, tome caminhos errados. Entra uma ideologia nova e diz, basta de esquerda. E a gente vai fazer o que tiver que fazer para alcançar a justiça. E a gente começa a ver os meandros da história,
não parecem caminhos de justiça, parecem caminhos de vingança. As redes sociais vão enchendo a gente disso, dizendo que se dane o caminho. Fez o que fez, tem que pagar mesmo. Olha, eu também acho que tem que pagar mesmo. Mas a qualquer custo, não chama de justiça, chama de vingança. Dá para entender isso? Independente de ideologia. Porque se você continuar, a esquerda vai fazer assim, então vamos invadir todos os celulares e vamos fazer justiça. Não, isso não é justiça, isso é vingança. O sentimento no coração é feio, é de ódio. Então, o primeiro motivo que eu quero dividir com você, para que a gente opte pelo perdão, é porque, não perdoando, corre risco grande de nós alimentarmos dentro da gente um mal que vai fazer da gente tão ruim quanto a gente que feriu a gente. Se a gente tem um discurso de que o que a pessoa fez é diabólico, é maquiavélico, é maldoso, é mal intencionado, quando a gente alimenta dentro do coração esse sentimento de não perdoar, esse rancor, esse ódio, o que a gente está fazendo é se igualar a quem ferrou a gente também. Você pode dar o nome que você quiser para isso. Eu tenho direito de fazer justiça, mas você sabe que o seu coração está se tornando ruim. E você começa a se defender de todas as pessoas que te cercam, porque você acha que todo mundo é ruim, igual você está se tornando. Aí você começa a ter que dizer, cuidado, seja precavido, porque você sabe o quão ruim se tornou o seu coração e você pensa que as pessoas que te cercam vão se tornar pessoas ruins igual a você. Então, primeiro motivo, para a gente perdoar, é para que a gente não se torne igual a quem fez o mal com a gente, a quem ferrou a gente, a quem destruiu nossa história. Se você alimentar esse caminho de ódio dentro do seu coração, seja pelo que for, eu só escolhi exemplificar com o sistema político do Brasil, para você entender, porque isso está muito em voga. Mas as coisas que ferem muito a gente acontecem com pessoas mais próximas da gente e não é institucionalizado. Porque a mágoa institucionalizada, ela é distante. Na verdade, a gente vai tentando personificar. Por exemplo, você não quer postar que você tem razão de ter escolhido a direita ou a esquerda. Você quer enraivecer quem escolheu diferente de você. Você não tem alegria de ter escolhido certo. Difícil uma postagem hoje em dia, para ver, de alguém que quer dizer, viu, isso expressa bem o que eu achava ser certo. A postagem é para ferrar o outro. A postagem é para ver se atinge o outro. Isso é ódio. Isso é raiva. Isso é rancor e ressentimento. E você está tentando personificar, porque é institucionalizado, em mim. Em mim. Fico pensando se tivesse definido escolha de votos minhas, que eu não acho certo fazer, viu? Acho que os pastores e líderes têm um papel muito mais importante, com isenção e protesto político, inclusive, do que escolhendo lados. Mas fico pensando, como é que eu estaria ferrado aqui? Porque o que ia ter de gente ainda congregando aqui, porque gosta da igreja, mas com uma raiva desgraçada do pastor. Vestiu amarelo, desgraçado. Olha lá, veio de vermelho, a meia dele é vermelha. Hoje não é, pode ficar tranquilo. A meia é vermelha. Ele é um comunista enrustido. Sempre soube. Fico pensando, que tipo de ódio a gente alimenta por causa disso? Então, o primeiro motivo
é para que eu e você não nos tornemos pessoas ruins, igual as pessoas que nos feriram, pessoas malvadas por dentro. O segundo motivo para a gente perdoar, que eu encontro olhando para esse texto, é que não perdoando, a gente vai entrando numa rota, num caminho, que vai acabar na solidão. Não perdoando, a gente vai afastando as pessoas, a gente vai botando as pessoas para distante da gente. A gente talvez ganhe no argumento. Se sentar e ouvir, talvez você tenha razão. Faz sentido que você proteste o que você reivindica. No final de tudo, você bate na mesa e diz: viu como eu tinha razão? Mas nessa hora você olha e você já está sozinho. Porque para ter razão, você afastou as pessoas ao seu redor. Então, um segundo motivo para perdoar é não terminar sozinho. É não terminar sozinho. Muitas coisas do que vivo no contexto de chorar com você a sua história ou de celebrá-la, alcança a minha alma de maneira negativa. Mas uma delas, especialmente, me aterroriza. É ir, por exemplo, ao hospital e perceber que ninguém da família foi há um tempo já. Porque aquela pessoa é uma pessoa que na família, ela afastou demais as pessoas ao redor dela. Eu já participei com pessoas nossas, de sepultamentos onde estava eu, uma ou duas pessoas da família e o corpo de quem morreu. Dizendo: papai criou muito ódio, alimentou muito ódio na caminhada que fez poucos amigos. Nós só estamos aqui porque ia ser feio não estarmos aqui no sepultamento de papai. A gente não está falando de ter razão. Eu decidi uma coisa para a minha vida. Eu me lembro de um tempo aqui na igreja, em que, bem no início, em que algumas pessoas me disseram: você não é um pastor batista. E começaram a elencar motivos para dizer que eu não era um pastor batista. Aquilo me magoava. Eu era mais jovem, não sabia muito dar conta da minha mágoa. Eu protestava. Era com poucos compromissos na vida, não avaliava perdas grandes. Eu falava: vai me dominar agora não, porque se me dominar agora, acabou minha liberdade para o resto do ministério. E aí eu protestava contra aquilo. E eu lembro que em uma ocasião nós começamos a igreja com cerca de 60 e poucas pessoas. Eu me lembro que na organização da igreja, chegaram da igreja de São Gonçalo correndo para os últimos 45 do segundo tempo, Marcelo e família. E aí eles assinaram a lista, fomos para 60 e poucas pessoas como membros da IBJI. Poucos meses depois, nós éramos 100 e pouquinho. E cerca de 10 pessoas disseram: nós vamos sair da igreja. Aquilo era muito assim. E nós vamos sair porque a igreja não é batista, nós queremos ser batista. E a igreja não é batista por sua causa, porque você não é batista. Aí eu tomei aquilo como pessoal. E aquilo virou um embate grande, só que eles fizeram uma ameaça de que iam sair para ver se me mudava. Não era assim uma saída mesmo, era para ver se me mudava. E aí eu não mudei, eles ficaram. E ficaram assim, num momento muito difícil, criticando tudo. Falava uma palavra errada no púlpito, pegava bilhetes que a tesouraria me deixava, recolhidos junto com as ofertas: isso aqui é para você. Falavam assim: nós vamos boicotar o trabalho até o final. Torcemos para que você fique até o final, porque você vai apagar as luzes na saída. Eu falava: isso é o diabo. Vou me vingar. Não posso vingar? Vou requerer justiça. E entramos num embate de quem tinha razão. Uma das coisas que mais lamento
é a ausência dessas pessoas hoje. Porque olhando para a história, ainda que pequenas, elas deixaram marcas bonitas na IBJI. Eu acho que tinha razão. Eles provavelmente acham que tinham também. Mas uma das coisas que mais lamento é a ausência dessas pessoas. Um dos momentos mais sublimes da minha caminhada foi quando eu fui a um outro estado. Sentei na sala de uma dessas famílias que já não morava mais no Rio de Janeiro. E pude dizer, eu ainda acho que tinha razão em tudo que fiz naquele tempo, mas não tinha o direito de magoar vocês. E se eu pudesse escolher entre ter razão e ter vocês, eu preferia ter vocês junto a mim. Quando a gente opta por mágoa, por raiva e por ressentimento, a gente perde as pessoas ao nosso redor. É por isso que o pai diz, como que eu não vou perdoar? Ele voltou. O irmão mais velho insiste em fazer contas, mas faz a conta. Ele fala, não quero conta. Teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e está vivo. Não tem nada no mundo capaz de pagar isso. Quando a gente faz o caminho da mágoa e do ressentimento, a gente bota pessoas para longe. E um terceiro ponto para a gente encerrar, porque eu escolhi perdoar na minha vida, não só porque a Bíblia manda assim, sabe? É porque eu entendi que tudo que Deus manda tem um caminho de cura para a minha vida, e um caminho bom, ainda que eu não enxergue. Quando Deus fala, é o melhor. É porque eu não quero me tornar alguém definido pelo mal que me alcançou. Eu não quero no futuro, ou no presente, ser alguém que é definido pelo mal que alcançou. Isso vale muito para histórias que você não tem mais a pessoa para estar frente a frente e viver o processo de perdão. Pastor, meu pai me violentou, abusou de mim, foi um homem muito ruim, me fez muito mal, ele morreu na maldade dele, eu não consigo perdoar o meu pai. E o desgraçado nem está mais aqui para eu falar com ele. Perdão serve para essa história também. Porque essa pessoa é uma pessoa definida pelo mal que a alcançou. Ela é enjaulada, é ela que é aprisionada nessa história, é ela que tem os recalques dessa história, é ela que sente a dor dessa história. O perdão não é para liberar o outro, o perdão é para que eu seja livre dessa prisão que eu me botei, nessas algemas que eu pus em mim, quando eu decidi optar pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento, por sentir de novo, toda vez que eu lembro, isso é ressentimento. O perdão é libertador, mas não é libertador para o outro, não é assim, ó, eu vou liberar você, eu libero a mim, e ao invés de ser definido, definida pelo mal que me alcançou, eu passo a ser definido ou definida pelo bem que escolhi alimentar dentro do meu coração. E pessoas que perdoam são pessoas livres, livres, porque enquanto você está algemado, encarcerado, o outro está seguindo a vida. O outro já viveu outras histórias, talvez já machucou outras pessoas, e encarcerado, encarcerada, é você e sou eu que não perdoamos. É a gente que não consegue viver a vida. E não adianta dizer, vem para a festa, meu filho, a vida é uma festa, viva uma festa. Ele diz, não consigo. Tudo que eu consigo pensar é nesse teu filho, no que ele fez por mim. Olha, mas isso já foi. A gente recupera a grana, a gente reestrutura a fazenda. Ele voltou, perdoa, ele diz, não consigo.
E diz, você nunca fez festa para mim. Ele diz, mas a festa é hoje. Desfrute da festa. Não consigo. O encarcerado é quem não perdoa. Você está entendendo isso? Quando a palavra de Deus diz perdoa, vai lá e perdoa. Ela está liberando é você, não é o outro. Por exemplo, nosso Deus foi para a cruz do Calvário por mim e por você. E Ele não esperou que eu e você nos arrependêssemos do que a gente fez a Ele. O perdão não está condicionado nem ao arrependimento do outro. Eu libero o perdão. Um dia talvez ele desfrute do perdão liberado. Mas eu já liberei o perdão e já disse, eu não vou viver presa no mal que você me fez. Eu serei livre no meu coração e na minha vida para seguir a festa que Deus tem para mim. Então, vai, meu irmão, e perdoa. Vá, minha irmã, e perdoa. Perdoa para não se tornar má ou mal, como quem te feriu. Perdoa para que tenham pessoas perto de você. Pode acreditar em mim. Ter gente perto é melhor do que ter razão. Ter gente perto é melhor do que ter razão. Às vezes você tem razão e dentro de casa está um inferno. Ter gente perto é melhor do que ter razão. Falei semana passada e vou repetir. Por isso que criança briga na brincadeira e daqui a pouco está brincando de novo. Porque ela não quer ter razão, ela quer brincar. Ela quer viver. Aí o pai, né, entra na briga. Eu e Ricardo ali, os nossos filhos brigam. Aí eu falo assim, ó, seu filho bateu na minha filha, ele é homem. E ele luta jiu-jitsu também, cara. Aliás, sobre jiu-jitsu eu tenho uma coisa para falar depois. Seu filho, daí é lutador, qual é a graduação dele? Hã? Começou agora? A minha também. Falei para mim assim, vai fazer jiu-jitsu, porque quando chegar um perna cabeluda lá em casa, se precisar, você sabe jiu-jitsu. Ela falou, precisar para quê, pai? Só se for para dar em você, porque quando chegar alguém lá em casa é porque eu quero que chegue. Ainda não perdoei não, mas estou no processo. Estou no processo. Aí fala assim, ó, Ricardo, seu filho bateu na minha filha no seu filho, daqui a pouco eu e Ricardo não estamos nos falando. E os nossos filhos estão lá, lamentando isso, porque eu não posso falar com o Gabriel, não posso falar com a Manu, porque os nossos pais vão ficar bravos, porque por eles está resolvido. Eles preferem desfrutar a vida a ter razão. É a gente que quer ter razão ao invés de desfrutar a vida. Então, perdoa e vá viver. A minha oração é que o Senhor alcance o nosso coração com graça e nos dê um coração perdoador. A minha oração é que Deus alcance o nosso coração com graça e nos liberte da prisão que a mágoa e o ressentimento aprisionou a gente. Que seja assim para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar com você. Eu queria te desafiar a botar o seu coração diante do altar do Senhor, o príncipe da paz, não o príncipe do ódio, e dizer para Ele do que está no seu coração. Se porventura o que está aí é raiva, rancor, ressentimento, amargura, diz para Ele, Pai, me ensina a perdoar. Eu não quero alimentar no meu coração esse sentimento ruim. Eu não quero me tornar uma pessoa má, igual as pessoas que me feriram. Ajuda a curar o meu coração.
eu quero ainda orar com você, que talvez tenha razão, olhando do seu prisma, em protestar por tudo que te fizeram, pelo que te foi levado, pela defraudação, por ter sido aviltado, violentado ou violentada, quem sabe. É difícil demais lidar com sentimentos que dominam a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Mas esse não é um convite para ver quem tem razão. E talvez buscar a pessoa e dizer, olha, eu tinha 1001 razões para manter a distância, mas uma só para vir até aqui, você. Porque entre ter razão e ter você, eu escolho ter você junto de mim. Sei que precisa ter força, quebrar o orgulho, eu sei. E eu sei que se você não puser esse sentimento diante do Senhor, talvez você não tenha forças para fazer. Então hoje eu quero orar com você, que precisa de força para ir até o outro e dizer, eu aceito, eu assumo o prejuízo para te ter de volta, para te ter por perto, para não perder você. Ó, é teu filho, pai, é tua filha, é teu pai, é tua mãe, filho. Ei, é teu irmão de sangue. Vocês dividiram o mesmo prato de comida tantas vezes. É teu irmão. Volta lá. E diz, eu não quero mais ter razão. Durante muito tempo eu quis ter razão. Hoje eu quero ter você. Eu quero restaurar com você. E por último eu quero orar com você que hoje está aprisionado, aprisionada pelo mal que te alcançou, pelo mal que te fizeram. Eu vim te trazer uma boa notícia. O Evangelho tem dessas coisas, boa notícia. A chave da prisão está aí dentro com você. Abre a porta e vem para a vida. E vem para a vida. Diga para si mesmo, para si mesma, eu me recuso a ser definido ou definida pelo mal que alcançou a minha história. O Evangelho é um convite a um novo e vivo caminho por Jesus Cristo. Em nome do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, vem para fora, sai dessa prisão, vem para a vida. Deus, eu te peço, visita poderosamente o coração da gente na manhã de hoje. Vem com amor e graça inundar a gente de forma irresistível. Que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor inesgotável seja derramado no coração da gente também. Em tempos de redes sociais proclamando ódio, faça de nós, teu povo, gente que proclama amor e graça. Faz isso, livra-nos, Senhor, da tentação de ferir, de vingar em nome da justiça. Livra-nos disso, eu te peço. Que ao olharem para nós, enxerguem a tua face. Um Deus que é longânimo, misericordioso, amoroso, bondoso. Não a face do malvado e do maligno estampada no nosso coração. Então eu te peço, para a glória do teu nome e para a nossa liberdade, extirpa do nosso coração e do nosso meio todo ódio, todo rancor e toda amargura, e inunda-nos de graça e perdão. É a minha oração por Jesus. Amém, amém, amém.